Continuando, segunda aula sobre ciclo de Rankine, vamos falar um pouco da eficiência térmica do ciclo, o back work ratio e mais algumas informações que nós gostaríamos de saber quando estamos trabalhando nesse ciclo de Rankine. Então, quando temos análise do ciclo, um importante parâmetro para a gente avaliar é o parâmetro de desempenho da eficiência térmica. A eficiência térmica nada mais vai nos dizer do que quanto de trabalho eu estou conseguindo oferecer em relação ao calor que está sendo disponibilizado para mim no ciclo. Ou seja, essa expressão aqui, a eficiência Ni vai ser o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. Isso aqui é o nosso trabalho líquido, ou seja, quanto de trabalho que eu estou oferecendo da bomba, da turbina, menos o que eu estou consumindo da bomba, né? O trabalho líquido que a gente tem no ciclo, dividido pelo calor que entra, ou seja, o calor que a caldeira está oferecendo para a gente, para que a gente consiga ter a continuidade do ciclo. Esses valores a gente sempre vai calcular por unidade de massa, eu não coloquei aqui para não poluir, mas aqui no livro você pode ver que os valores são por unidade de massa, porque como a gente trabalha com entalpia específica, eles vão sair com esses valores. Se a gente colocar as fórmulas que a gente viu na última aula, isso aqui fica nada menos que H1 menos H2 menos H4 menos H3 sobre H1 menos H4. Como assim? Ora, o trabalho da turbina, nós vimos que a gente pode considerar como a entalpia do estado 1 menos a entalpia do estado 2, ou seja, quanto de energia foi retirada do fluido após ele passar na turbina. O da bomba é ao contrário. A gente vai ver quanto de energia foi adicionada no fluido depois dele passar pela bomba, ou seja, H4 menos H3. E o calor que entra é quanto de energia que foi adicionado pelo calor após ele passar pela caldeira ou pelo aquecedor. Isso é H1 menos H4. Então, essa é a fórmula que a gente usa aí para calcular a eficiência térmica do ciclo de Rankine. Para isso, vocês podem ver, a gente precisa saber a entalpia de cada um dos estados, estado 1, 2, 3 e 4. E é exatamente isso que a gente vai buscar quando a gente resolve esses exercícios. Além da eficiência, a gente tem também um parâmetro chamado Back Work Ratio, BWR, que nada mais é do que a relação entre o trabalho oferecido pela bomba e o trabalho realizado pela turbina. Ou seja, quanto de trabalho útil que a gente está desenvolvendo em relação ao que a gente consumiu pela bomba. Vocês vão ver que o trabalho oferecido pela bomba costuma ser bem menor do que o trabalho que a gente consegue pela turbina. Então, ele é eficiente nesse sentido. Porém, a eficiência de um ciclo de vapor não costuma ser muito alta, por conta das perdas e por conta das todas as características do ciclo, porque nós precisamos que tenha uma grande quantidade de calor entrando para conseguir fazer esse trabalho. Então, vamos falar um pouco agora do diagrama T por S, ou seja, temperatura por entropia. Como que isso funciona? Esse aqui é o nosso diagrama. Ele tem os estados 1, 2, 3 e 4. E a variação de temperatura, né? Como que vai ser a variação de temperatura e entropia de cada estado conforme o fluido passa pelo ciclo. O que a gente precisa considerar quando a gente fala sobre isso? A gente precisa considerar se nós estamos falando de um estado ideal ou se nós estamos falando de perdas. Deixa eu desenhar aqui o ciclo, só um minutinho. Então vamos lá. Aqui o estado 1, estado 2, estado 3, 4 e 1 novamente. Esse é o diagrama T por S. O que de cara a gente consegue perceber aqui, apesar de estar um pouco torto no desenho, é que essas linhas
Elas devem ser é que nós estamos considerando os processos de trabalho como sendo isentrópicos, ou seja, ideais. Quais são os processos de trabalho? Relembrando, de 1 para 2 a gente tem a passagem do fluido pela turbina, e é por isso que tem uma queda na temperatura, porque ele está perdendo energia. E de 3 para 4 a gente tem o ganho de energia dado pela bomba, certo? Então, os processos 1, 2 e 3, 4 são os processos que envolvem trabalho. E nesse gráfico, nós estamos considerando eles como isentrópicos, como ideais ou reversíveis. É a mesma coisa. E o que isso significa? Significa que nós não temos irreversibilidades no sistema que causem uma variação de entropia. Os processos ideais ou reversíveis, eles têm a entropia mantida constante. Ou seja, de 1 para 2 e de 3 para 4, a gente pode fazer com que eles. Nós temos processos que poderiam ser revertidos sem nenhum tipo de perda, nem sem nenhum tipo de problema. Porque nós estamos considerando a bomba e a turbina como sendo ideais. De 4 para 1, nós temos a transformação, certo? De vapor. De 4 para 1, nós temos a passagem do fluido pelo aquecedor, por isso o ganho de temperatura. E de 2 para 3, nós temos a condensação do fluido. Ou seja, ele estava como vapor e passa a ser um líquido saturado, nesse caso. Assim como em 1, ele passa a ser um vapor saturado. É importante a gente considerar ele como vapor saturado ou líquido saturado na saída da caldeira e na saída do condensador por conta dos estados, porque isso a gente consegue fazer, a gente consegue encontrar essas propriedades muito mais facilmente nas tabelas. Falando das tabelas, elas vão ser extremamente importantes para a gente e é com base nelas que nós vamos determinar os, os estados do fluido. Então aqui a gente tem a tabela A2, a partir dela, propriedades de água saturada, líquido vapor. Tabela de temperatura, aqui a continuação dela, e em seguida a tabela de pressão. São a mesma tabela, mas para cada uma a gente está tendo a referência, seja pela temperatura, aqui no canto esquerdo, em graus Celsius, seja pela pressão, aqui em bar. Como que nós vamos usar essa tabela? Bom, pelo próprio nome, a gente já pode concluir que esses valores só são válidos quando a gente está falando de água saturada, ou seja, o líquido ou o vapor que está em iminência de mudança de fase. Para cada uma dessas tabelas, a gente tem o valor de pressão e temperatura correspondentes à saturação. Então, lembrem disso. Uma temperatura de saturação sempre vai ter a mesma pressão, uma mesma pressão de saturação, e vice-versa. Certo? Para que a gente tenha um estado de saturação, a gente tem que ter uma combinação de temperatura e pressão. Por exemplo, 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Para cada um desses valores, a gente vai ter as propriedades de volume específico, tanto para o líquido quanto para o vapor saturado, energia interna para o líquido e para o vapor saturado, entalpia para o líquido e para o vapor saturado, uma entalpia também de evaporação que não vai ser útil para a gente, e a entropia de líquido e vapor saturado. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que esses valores são válidos para quando a gente tem 100% de líquido ou 100% de vapor saturado. Ou seja, você só pode usar o valor da entalpia de líquido saturado quando você sabe que a gente tem somente líquido naquele estado. E por que eu estou falando isso? Porque temos dois estados, particularmente, que nós muitas vezes vamos ter uma mistura, né? Ou seja, nós vamos ter tanto líquido quanto vapor saturado na, no fluido, como estado do fluido. E para isso, a gente precisa saber a propriedade título do nosso fluido. O que é o título? Título, para aqueles que não lembram, é nada mais do que a proporção
de gás, ou melhor, de vapor, que nós temos em relação ao líquido na nossa mistura. Para que a gente consiga determinar a entalpia e a entropia, né, as propriedades do fluido em uma mistura, a gente precisa saber o título. E então, a gente faz nada mais do que uma regra de 3, uma proporção, perdão, uma regra de proporção entre o valor da entalpia ou entropia do gás, do fluido, ou do vapor, né? Melhor dizendo, e a entalpia e entropia do líquido. Ou seja, a entalpia de uma mistura vai ser a entalpia de saturação do gás vezes o título, mais a entalpia de saturação do líquido vezes 1 menos o título. E é assim que nós vamos fazer para conseguir determinar os valores de entalpia de cada estado, quando a gente tem uma mistura. Quando a gente tem o estado de vapor saturado ou líquido saturado, a gente simplesmente pega pela tabela. Então, diretamente pela tabela, a gente consegue esses valores e determina, né, o estado em cada estágio do ciclo. Se nós temos uma mistura, a gente tem que usar dos nossos conhecimentos do ciclo e das hipóteses que nós fizemos para descobrir o título da mistura e então fazer essa proporção entre líquido e vapor saturado para descobrir o valor da entalpia e da entropia da mistura. Nesse exemplo, por exemplo, a gente consegue ver que a turbina vai admitir vapor saturado a uma pressão específica e o condensador vai liberar líquido saturado a uma pressão específica. Isso, para nós, é as informações que a gente precisa para determinar a entalpia desses estados. Ora, se eu tenho vapor saturado entrando na turbina a uma pressão de 8 MPa, eu simplesmente venho aqui, propriedades da água saturada, eu vou por pressão, porque é a informação que a gente tem. Opa, a pressão está em bar. 8 MPa são quantos bar? Aqui é a tabelinha de conversão. 8 MPa são 80 bar. Então vamos aqui, 80 bar. E esses são os valores que eu preciso. A entalpia do gás, entalpia do vapor, vai ser 2,758 kJ por quilograma. Esse é o valor que a gente precisa para esse estado. Então, fechou. Já está definido. É só pegar as informações que a gente já tem e jogar na tabela. A mesma coisa para o líquido saturado que sai do condensador. A gente tem a pressão, a gente tem o estado. Líquido saturado. É isso que a gente precisa para descobrir a entalpia. Para os outros estados, nós vamos ter que manipular esses valores para que a gente descubra o que nós temos de temperatura, o que nós temos de pressão e o que nós temos de estado do líquido. Vamos resolver no próximo vídeo.